E não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo para não precisar te xingar. Mas o ponto que eu achei interessante, né, enquanto você falava, Roque, é porque eu sou um grande fã da obra do Orwell. Né? E eu adoro Revolução dos Bichos, por exemplo, em que ele coloca lá a figura de uma fazenda de animais onde vai acontecer essa revolução, né? Que tudo vira dos animais, porque o grande culpado por tudo é o ser humano, igual, por exemplo, o grande culpado por tudo seria o capitalismo e o socialismo viria para resolver. Sim. E lá ele tem a figura do Major, que seria o Lenin, um paralelo, que coloca os ideais da revolução, mas ele morre muito cedo, como aconteceu com o Lenin. E aí depois você tem dois porcos disputando a supremacia dentro da fazenda. Você tinha uma Bola de Neve, que muitos associam ao Trotsky, por exemplo, que seria o bem-intencionado, e tem o Napoleão, que seria o tirano mal-intencionado que tira o Trotsky de lá, expulsa, né? Tira o Bola de Neve. E depois tudo que acontece de ruim na fazenda vira culpa do Bola de Neve, que é o subversivo, né? Que nem sabe se tá vivo ou não, pode ter sido morto. E o que dá certo vira mérito do camarada Napoleão. Então ele faz essa sátira, que até uma criança é capaz de entender, para retratar o que estava acontecendo na União Soviética naquele momento. Ele que era um socialista, mas olhava para aquilo e falava, cara, esse não é o socialismo no qual eu acredito. E aí tem um autor austríaco que eu gosto muito, que é o Hayek, que escreveu uma obra que eu acho monumental, que é O Caminho da Servidão, onde ele ataca muito, né, o nazismo, porque era final da Segunda Guerra Mundial e os soviéticos eram aliados dos ingleses, né? E ele era um austríaco, mas morava na Inglaterra. Então ele não faz muitos comentários sobre o socialismo naquele ambiente, porque ele fala, poxa, o socialismo soviético, né, da União Soviética. Mas ele coloca lá como nazismo e socialismo, não como opostos como as pessoas veem ainda hoje, mas basicamente como filhos da mesma besta totalitária que anula o indivíduo. Seriam como irmãos gêmeos siameses briguentos. Ele coloca assim. E aí ele fala que, olha, se os socialistas soubessem o que será necessário para implementar o socialismo, muitos deles abririam mão disso. E é o que você falou de ninguém ter tido a coragem do Stalin lá. Porque tinha que fazer um monte de coisa para esse poder central realmente tão forte assim. Ele fala, olha, essa tirania que acontece na União Soviética e que aconteceu com o fascismo na Itália e com o nazismo na Alemanha, não foi assim, nossa, aconteceu. É a consequência política esperada de toda essa centralização e do controle econômico. Se o controle econômico está na mão do Estado e ele tem um plano a ser seguido, para que você siga o plano, você tem que abrir mão da sua liberdade. Sim. Porque se você é livre, você pode fugir do plano. E além disso, né, tem muita gente que defende um socialismo democrático, mas essa discussão democrática, você é político, sabe como é que funciona lá? Ela é lenta, demora para as coisas acontecerem. Não tem como você dirigir uma empresa estatal com discussão democrática, vai ter que botar um poder central. Então ele fala, olha, quanto mais Estado, maior a necessidade de um ditador em termos econômicos. Se começa a controlar a economia, vai controlar outras coisas, e de repente quando você vê, o poder está todo na mão de alguém. E se você discorda desse cara, já tá ferrado, esse cara detém todo o poder. Muita gente, inclusive, acha que na China está caminhando para algo assim com o Xi Jinping. Né? Se quiser fazer um comentário sobre isso também, eu sei que não é a pauta, mas... Sim, não, acho que, dado o que está acontecendo lá, acho que é... Assim, primeiro que... Daquele vídeo que você publicou até, dele tirando, o Rugental que ele tá tirando? Óbvio que os ideólogos de plantão já criaram uma explicação assim maravilhosa. Não, ele está passando mal, foi tirado para salvá-lo. Assim, é claro, o desconforto dele, ele está falando assim, mas o que está acontecendo? E a cara do Xi Jinping, né? O Xi Jinping, ele olha com um desprezo assim, e é uma demonstração evidente de poder. Eu mando aqui. E todos esses ditadores, todos esses regimes totalitários, e aí... Além do Hayek, Bruno, eu acho que vale a gente sugerir aqui uma outra leitura. Eu tenho que falar da Hannah Arendt. E ela escreveu A Origem do Totalitarismo. E ela faz essa comparação desses dois sistemas, o nazista e o comunista, e como que, na verdade, eles são, no fundo, regimes totalitários. É curioso que assim, muita gente me traz essa pergunta, mas por que o nazismo é tão repudiado e o comunismo não? Né? E assim, tem muitas explicações para isso. Primeiro que existe uma aceitação mais popular da ideologia do que o comunismo vende. Apesar das atrocidades, o comunismo é baseado numa ideia de igualdade, de justiça social. E o nazismo é simplesmente numa supremacia de uma raça sobre a outra. Então, são coisas que difícil você ter um apelo, se não é aquele contexto histórico e tal, daquela situação da Alemanha, versus ter um apelo universal para isso. E o comunismo não. O comunismo trata de uma questão que é fundamental, talvez um dos grandes dilemas da humanidade. Né? O comunismo ele quer abolir hierarquias para criar uma igualdade máxima. Óbvio que isso é problemático, a gente pode até falar disso depois, mas
hierarquias acabam criando problemas. Porque elas começam a se tornar muito rígidas, se torna uma fonte de aproveitamento de corruptos que sentam naquele lugar lá em cima e exploram todo o resto de quem está embaixo da hierarquia. Então, é um problema real. Então, a ideologia comunista fala de um problema que ele é real para a humanidade a ser tratado. Claro que a prescrição ou o que eles oferecem como solução não é uma solução, porque extinguir hierarquias nunca vai existir. E não existe isso do ponto de vista biológico, não existe do ponto de vista social, não existe nem do ponto de vista moral e de valores. Porque se eu e você não tivermos a noção de hierarquia, como é que você vai elencar em qual momento o que é mais importante? Justiça ou liberdade? Igualdade ou, sei lá, justiça? Imagina que você comete um crime e aí, você precisa pagar a justiça, mas aí vai acabar com a liberdade. Tem uma hierarquia ali que foi escolhida do que deve ser privilegiado. E sem hierarquia a gente não consegue nem ter moralidade. E a gente não vai ter ética também.